Oi você, eu sou a Grazi Hadid e esse é o nosso encontro sobrenatural. Aqui eu conto histórias de terror enviadas por inscritos, relatos reais e também histórias publicadas no Reddit. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante com que a gente consiga continuar produzindo conteúdo. Se você tem alguma história ou relato que queira enviar, o e-mail tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E dito isso, vamos ao primeiro relato de hoje. E hoje eu vou contar 2 relatos sobre outra dimensão para vocês. Não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de relato. E os 2 que eu separei aqui são relatos mais assustadores, né? Então vocês vão me contando aí se vocês gostam desse tipo de assunto. E se vocês gostam dos que são mais assustadores, dos que são mais esclarecedores. E aí eu vou tentar separar aqui pra vocês, tá? Tô me mexendo porque tem uma gata aqui no meu colo, hoje tá friozinho. E aí a bonita quer ficar grudada o tempo inteiro, né? Mas vamos lá. Fiz uma projeção que me levou ao umbral. Oi Grazi, espero que esteja bem. Meu nome é Daniela, pode me chamar de Dani. É meu nome real, mas pode falar sem problemas. Tenho 33 anos e moro aqui no sul do país. Trabalho como enfermeira, então já vi muita coisa pesada, mas nada me preparou para o que eu vou contar. Estou enviando porque preciso desabafar com alguém e talvez sirva de alerta para outras pessoas que praticam ou querem praticar projeção astral e talvez achem que as experiências serão sempre boas. Isso aconteceu há uns 6 meses. Eu estava passando por uma fase muito difícil. Depressão, ansiedade, muitos problemas pessoais. Li alguns livros sobre projeção astral e achei que seria uma forma de escapar da realidade por um tempo, sabe? Fui muito ingênua. Comecei a praticar as técnicas que encontrei na internet. No começo, nada acontecia, mas eu insistia toda noite. Até que num dia, depois de umas 2 semanas tentando, finalmente consegui sair do corpo. A sensação inicial foi incrível, aquela liberdade que todo mundo fala. Fiquei explorando o meu apartamento, conseguia passar pelas paredes, flutuar. Estava me sentindo poderosa, mas aí que começou o problema. De repente, eu senti como se algo me puxasse com uma força absurda. Não era aquele puxão suave que alguns relatos descrevem. Era violento, desesperador. Tentei resistir, mas não conseguia. Era como se mãos invisíveis estivessem me arrastando para baixo. Eu já tive essa sensação com a paralisia. Me vi caindo através de camadas escuras. Camadas essas que eu conseguia sentir a densidade. O ambiente ao meu redor foi ficando cada vez mais sombrio, mais pesado. A temperatura despencou e eu comecei a sentir um frio que me congelava. O pior de tudo era o cheiro, um odor horroroso de decomposição misturado com enxofre. Quando finalmente parei de cair, me encontrei num lugar que só posso descrever como uma versão distorcida da realidade. Era como se fosse uma cidade, mas toda deformada, com prédios tortos, ruas que não levavam a lugar nenhum, e um céu vermelho cor de sangue. Grazi, eu juro que eu tentei acordar nesse momento. Concentrei toda a minha energia tentando voltar para o corpo. Mas eu estava presa lá. Era como se algo não me deixasse sair daquela dimensão. As pessoas que habitavam esse lugar, até hoje eu tenho pesadelos. Eram figuras humanoides, mas distorcidos, com rostos deformados, alguns sem olhos, outros com bocas enormes, cheias de dentes podres. Eles se moviam de forma estranha, como se fossem umas marionetes quebradas. O que mais me aterrorizou foi que eles pareciam me conhecer. Sussurravam meu nome, diziam coisas sobre a minha vida que só eu sabia. Daniela, você finalmente veio nos visitar, dizia uma das criaturas com uma voz estridente. Agora você sabe que vai ficar aqui com a gente para sempre. Tentei correr, mas naquele lugar parecia que nada funcionava direito. Às vezes eu corria e ficava no mesmo lugar. Outras vezes me movia para trás sem querer. Era como estar num pesadelo do qual você não consegue acordar. Essas criaturas começaram a me cercar, rindo com sons que me faziam querer arrancar os meus próprios ouvidos. Algumas tentavam me tocar, e quando conseguiam, era como se os seus dedos gelados atravessassem a minha pele e tocassem diretamente os meus ossos. A dor era fora do normal. Fiquei nesse lugar
por o que pareceram horas. Durante todo esse tempo, fui bombardeada com imagens horríveis, cenas de tortura, sofrimento e desespero. Era como se estivessem me mostrando todos os piores aspectos da existência humana concentrados num só lugar. Desesperada, comecei a rezar. Gritei por Jesus, por Deus, pela minha avó que já havia morrido. Qualquer um que pudesse me tirar dali. As criaturas riram ainda mais alto, como se dissessem que ninguém podia me ouvir ali. Mas de repente, uma luz dourada apareceu no meio daquela escuridão. Era pequena no começo, mas foi crescendo até me envolver completamente. As criaturas recuaram como se a luz as repelisse. Senti novamente aquele puxão, mas dessa vez era para cima, me afastando daquele lugar horrível. A subida foi tão rápida quanto a descida havia sido. Quando abri os olhos, estava de volta no meu corpo, encharcada de suor e tremendo. Olhei para o relógio e tinham se passado apenas 20 minutos desde que comecei a meditação. Mas para mim haviam sido horas de puro terror. Fiquei acordada o resto da noite, com medo de fechar os olhos e voltar para aquele lugar. Nos dias seguintes, comecei a ter pesadelos horríveis. Sonhava com aquelas criaturas me perseguindo, sussurrando que eu pertencia àquele lugar. Desenvolvi uma fobia do escuro que eu não tinha desde criança. Procurei a ajuda de um psicólogo, mas como explicar uma coisa dessas? Também conversei com algumas pessoas que praticam projeção astral e me disseram que eu havia acessado o que chamam de planos inferiores ou dimensões sombrias. Segundo ela, quando estamos em estado emocional baixo, deprimidos, ansiosos, com raiva, podemos ser atraídos para esses planos negativos durante a projeção. É como sintonizar uma frequência de rádio ruim ao invés de uma boa. Hoje, 6 meses depois, ainda sinto os efeitos dessa experiência. Tentei desenvolver uma espiritualidade, comecei a frequentar a igreja, faço orações diárias, mantenho sempre cristais de proteção comigo. Pode parecer paranoia, mas prefiro me proteger. Nunca mais tentei projeção astral e não pretendo tentar. Entendi que existem dimensões que é melhor a gente deixar em paz. Nem tudo que está além do nosso mundo físico é luz e amor. Tem lugares sombrios também. E eles estão esperando pessoas vulneráveis, assim como eu estava. Eu conto isso como um alerta. Se alguém aí está pensando em realizar projeção astral, por favor, se protejam antes. Não façam quando estão emocionalmente abalados. E se sentirem que estão sendo puxados para algum lugar escuro, rezem, peçam proteção, façam qualquer coisa para sair de lá. O mundo espiritual não é só bondade e luz, tem trevas também. E elas estão sempre procurando almas vulneráveis para arrastar junto. Obrigado por ler o relato. Eu que agradeço por você compartilhar. Então, né? O que dá para falar disso? Gente, eu não sei. Eu, quando era adolescente, eu tinha um interesse muito grande por projeção astral. E eu não sei de onde veio esse interesse. Eu sei que eu procurava no Google muito antes do Google ser o que ele era, né? Então, assim, eu não lembro de ter tido contato com esse assunto. Eu não tinha nem rede social ainda, mas eu já tinha interesse. Só que eu não lembro se eu tentei também. Se eu tentei, eu nunca consegui. O que acontece constantemente, que foi o que eu já falei, é que eu já tive muita paralisia do sono. E em algumas paralisias eu sentia que meu corpo estava sendo puxado. Isso também nunca foi uma sensação boa. Então eu não sei se é por conta da paralisia que causa essa sensação ruim, ou se é alguma outra coisa, alguma densidade, algum plano denso que eu vou acessando, né? Porque já vi alguns vídeos de pessoas, pesquisadores, falando que a paralisia do sono é uma porta para projeção astral, mas todas as vezes que eu tive foram experiências ruins e assim, independente do meu estado emocional. Podia estar bem, podia estar mal. Então, quando esse tipo de coisa acontece, eu também sinto esse peso, mas eu não deixo acontecer. Eu tive tantas que eu desenvolvi técnicas pra sair disso, né? Então, não sei o que dizer. Vocês já passaram por alguma coisa parecida? E esse alerta aqui que ela faz é bem real, porque às vezes hoje a gente tem... Hoje, né? Falou eu, a senhorinha.
Mas hoje em dia a gente tem muito acesso a muitas coisas. E algumas coisas podem parecer inocentes, né? Mas talvez não sejam tanto. Então tomem cuidado quando vocês forem fazer alguma coisa que está disponível na internet. Porque para uma pessoa pode não dar nada, né? Ela pode fazer e pode correr tudo bem ou pode não acontecer nada. Isso não é só para projeção astral não, tá, gente? É para tudo que vocês veem aí na internet. Filtrem bem o que vocês estão vendo. Ou, pelo menos, o que vocês fazem, né? E aí, pra uma pessoa pode dar tudo certo e você ter uma sensibilidade maior e pra você acontecer um monte de coisa. Então, não se arrisquem, não. Mas vamos pro próximo relato, que vai ser sonho lúcido que virou pesadelo. Vamos lá. Oi, Graça, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Marcos. Peraí. Tá, o nome tá trocado. Tenho 26 anos e moro no Nordeste. Esse relato vai ser um relato difícil de escrever, mas preciso compartilhar porque sei que tem outras pessoas passando por isso e se sentindo loucas igual eu me senti. Ok. Eu sempre fui fascinado por assuntos sobrenaturais. Via vídeos no YouTube, lia fóruns, praticava técnicas de projeção e sonho lúcido. Pra mim era só diversão, uma forma de ter aventuras enquanto dormia. Nunca imaginei que poderia dar tão errado assim. Isso foi há 1 ano mais ou menos. Numa época em que eu estava meio deprê por causa de um término complicado. Eu estava praticando sonho lúcido havia uns 3 meses. Já conseguia ter uns sonhos de vez em quando, mas nada demais. Voava um pouco, mudava o cenário, criava umas situações legais. Mas naquela noite foi diferente desde o começo. Quando fiquei lúcido, percebi que estava numa versão distorcida da minha cidade. Ainda era ela, ainda era a cidade, né? Mas numa versão dark, entende? O céu estava sempre nublado, as cores eram desbotadas e tinha um silêncio perturbador. Nem passarinho, nem barulho de carro, nada. Pensei, beleza, vou mudar isso aqui, vou deixar mais alegre. Que no sonho lúcido você consegue, né, alterar os cenários, as pessoas, a história. Eu nunca tive também, mas dizem que é bem interessante. Mas quando tentei modificar o ambiente, nada aconteceu. Tentei voar e não saí do chão. Tentei criar objetos e nada. Era como se eu não tivesse controle nenhum sobre aquele sonho. E aí começou a ficar realmente estranho. As pessoas na rua eram diferentes. Pareciam humanas de longe, mas quando chegava perto, tinha algo muito errado. Os olhos eram todos pretos, os movimentos eram robóticos. E quando falavam, as vozes saíam em eco, como se viessem de um túnel profundo. Tentei acordar. Fiz todas as técnicas que conhecia, como piscar várias vezes, olhar para as mãos, gritar que isso é um sonho, mas não funcionava. Pior, cada vez que tentava acordar, o ambiente ficava mais perturbador. De repente, percebi que as pessoas zumbis que estavam me seguindo, não correndo. Não, de repente percebi que as pessoas zumbis estavam me seguindo. Não estavam correndo, mas caminhando numa velocidade constante na minha direção, sempre mantendo a mesma distância. Eram dezenas delas, vinham de todas as direções. Comecei a correr desesperado. Corria pelas ruas que conhecia, mas que levavam a lugares que eu nunca tinha visto. Entrava em becos sem saída, subia escadas, e elas desapareciam embaixo dos meus pés. Passava por portas que se fechavam sozinhas atrás de mim. O pior foi quando eu cheguei num lugar que parecia ser a minha casa. Mas como tudo ali também era distorcida. Os cômodos eram enormes ou minúsculos sem lógica. Havia escadas que subiam para o nada, e todos os espelhos refletiam coisas diferentes do que eu estava vendo. Foi aí que eu encontrei eu mesma. Não uma versão alternativa, fofa, tipo de outros relatos que já ouvi. Era uma versão sombria, com olhos fundos, sorriso bizarro, que falava com a minha voz, mas dizia coisas horríveis. Você nunca vai acordar. Esse é o seu mundo agora. Aqui você vai enfrentar tudo que tem medo, tudo que odeia em si mesmo.
para sempre. Ele começou a me mostrar cenas da minha vida, mas essas cenas eram distorcidas. Todas as minhas falhas, os meus medos, meus momentos de fraqueza, mas tudo amplificado. Era como uma sessão de tortura psicológica infinita. Fiquei preso nesse pesadelo pelo que pareceram dias, por não conseguia acordar, não conseguia controlar nada. Só vagava por esse mundo distorcido, sendo perseguido por versões sombrias de pessoas que conhecia e por aquela versão dark de mim mesmo. A coisa mais assustadora que eu tinha certeza de que eu estava acordado. A experiência era mais real que qualquer sonho que eu já tive. Sentia dor quando me machucava, cansaço quando corria, fome, sede, tudo igual ao mundo real. Totalmente desesperado, comecei a me concentrar numa coisa só: amor. Pensava na minha mãe, nos meus amigos, nas coisas boas da vida. Foi difícil porque aquele lugar sugava toda a minha positividade, mas insisti. Aos poucos, pequenas rachaduras que deixavam uma luz entrar começaram a aparecer. Aquelas criaturas que me perseguiam começaram a se mover mais devagar e o ambiente foi ficando menos negativo. Finalmente acordei, mas não foi um despertar normal. Foi como se eu fosse puxado violentamente de volta à realidade. Acordei gritando, encharcado de suor, com o coração disparado. Quando olhei no relógio, tinham se passado 12 horas. 12 horas preso naquele pesadelo. Minha mãe quase chamou a ambulância porque não conseguia me acordar de jeito nenhum. Nos meses seguintes, desenvolvi insônia. Tinha medo de dormir e voltar para aquele lugar. Quando finalmente conseguia dormir, tinha pesadelos normais sobre aquela experiência. Procurei médicos, tomei remédios para dormir, fiz terapia. Ninguém conseguia explicar direito o que tinha acontecido. Alguns disseram que foi um episódio psicótico, outros que foi uma paralisia do sono extrema. Mas eu sei que foi mais que isso. Acredito que acessei uma dimensão onde ficam presos nossos medos, nossas sombras, nossos aspectos mais sombrios. E quando você está emocionalmente vulnerável, pode ficar preso lá. Hoje, 1 ano depois, ainda tenho sequelas. Não consigo mais ter sonhos lúcidos, e quando sonho, são sempre sonhos normais e meio confusos. É como se a minha mente tivesse criado uma barreira para me proteger de acessar essas memórias. Nunca mais mexi com as técnicas do sonho lúcido, e não recomendo para ninguém que esteja passando por problemas emocionais. O nosso subconsciente pode ser um lugar muito escuro quando não estamos bem. Se alguém já passou por algo parecido, saibam que não estão loucos. E se estão pensando em praticar essas técnicas disponíveis na internet, por favor, se protejam espiritualmente antes. Nem tudo que conseguimos acessar com a nossa mente é positivo. Valeu por ler, Grazi. Espero que tenham gostado e que o meu relato também ajude. Possa ajudar alguém. Aí foi exatamente o que eu acabei de falar. Se vocês quiserem ficar fazendo a técnica que tem na internet e depois acaba acessando uma coisa que vocês não estão preparados, né? Porque, independente do estado emocional, eu não acho que seja só isso. Eu acho que você pode estar muito bem e acabar acessando alguma coisa que não era para acessar e pode prejudicar de alguma forma que você vai demorar para se recuperar. Então, ouçam os 2 conselhos das pessoas que enviaram os relatos, né? E não tentem fazer coisas que vocês não têm conhecimento. Mas é isso. Esses foram os 2 relatos de hoje. Me contem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês gostam desse tema, que eu trago mais alguns relatos sobre esse tema e posso fazer uma coletânea maior. Inclusive, me contem se vocês gostam de relatos mais curtos ou mais longos. Eu, particularmente, quando eu vou ouvir, eu prefiro relatos mais longos, porque eu vou fazendo as minhas coisas e ouvindo. Mas eu sei também que tem pessoas que não têm muita paciência e eu não julgo também. Então, se vocês curtem relatos mais curtos também, me contem aí, que aí a gente vai adequando, né? É isso, gente. Um beijinho pra vocês e até os próximos relatos. Tchau, tchau.